Obrigado, compositores. Paulo Mansur. Gilbertinho. Chegou o grande dia, Gilberto. Hoje vamos falar sobre o mais novo filme da saga Star Wars, Os Últimos Jedi. E nós não estamos sozinhos nessa decomposição. Afinal de contas, fomos chamados por uma galera da interna tal para participar de uma sessão exclusiva para fãs. No Shopping Boulevard Tatuapé. Lá a gente conversou com uma galera super bacana, discutiu bastante e conversou sobre esse filme que está causando polêmica. Sim, mas antes de qualquer coisa, gostaria aqui de deixar nosso agradecimento ao Fábio e ao Raposo do fã-clube Arm of Darkness, que organizou o evento e, aliás, que está completando 19 anos. E também fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like aqui embaixo pra gente. Sim, e se você é fã de Star Wars, fique com a gente! Eu gostei muito porque eu achei que ele era a versão, igual a versão antiga, um pouco mais devagar no começo. Eu gostei bastante desse ritmo no começo do filme. O Luke também, achei que a atuação dele está fantástico, fantástico. E sim, teve depois que o começo foi um pouco mais lento para explicar a história, eu achei que o ritmo foi acelerando de um jeito muito bom, não foi nada exagerado, foi tudo explicado bem. E teve assim, as lutas, né, todas de espaço, de sabre de luz, eu acho que sim, não deixaram a desejar. Eu achei que foram muito boas, porque a gente fica esperando isso, né, em todos os filmes. E eles capricharam, colocaram numa parte onde o clímax era perfeito. E pra mim, acho que dessa trilogia que tá saindo nova, eu gostei. Acho que pra mim é o melhor de todos. Olá, meu nome é André, sou do Armeiros SW. Eu achei que poderiam alguns personagens não morrer no filme. Fiquei um pouco assim decepcionado, eu achei que a história meio que vai ter que recomeçar, mas alguns personagens ainda vão sobreviver. E a história original já foi bastante descaracterizada, né? Acho que os diretores que estão vindo aí descaracterizaram um pouco a trilogia inicial, mas é um público novo, um público jovem, né? Os telespectadores de agora, e fazem com que a história se renove, né? Mas quem é da velha guarda ainda gostaria que alguns personagens não tivessem morrido para dar continuidade à história clássica que o nosso amigo George Lucas fez. Mas tá legal sim, é um filme com bastante ação, alguns personagens novos aí aparecendo, mas o Luke podia não ter acontecido o que aconteceu com ele. Bom, com relação ao filme, eu achei muito legal, assim, em vários aspectos eu acho que ele superou as expectativas. Eu achei que o trailer, de maneira geral, todos os trailers, os teasers que a gente tinha até então, ele direcionava para um lado, ele dava muitas incertezas, e o filme ele é bem diferente, né? Então o trailer te dava a entender alguma coisa de propósito, né, para te despistar, você não tem ideia do que ia acontecer. E achei que o filme gerou bastante surpresa em vários aspectos. Eu achei, no geral, o filme eu achei muito bom, apesar de ter muitas críticas negativas e tal, mas eu achei o filme de um modo geral muito bom. Pode ter uma outra cena meio forçada, o pessoal decepcionou, até concordo, mas tem que analisar como uma obra toda e realmente achei muito boa mesmo. Eu gostei do filme, né? Pra já causar polêmica, tá certo? E eu acho que é o seguinte, quem não gostou, a minha opinião é porque o cara não conseguiu meio que abstrair. Ele chegou muito armado pro cinema, entendeu? Então é um problema isso. Eu, por exemplo, lembra a história que eu não vejo trailer? Lembra disso? Então, tem seus méritos. Então eu não vi trailer, não vi teaser, quase que o cartaz eu não vejo, né? Então quando eu chego lá, eu tô puro. É óbvio que eu tinha esperanças de alguma coisa. Nós fizemos palpites e apostas, entendeu? Algumas coisas a gente errou, outras a gente acertou, faz parte da vida. Mas uma vez que eu vejo o filme lá, eu tenho que me abrir ao que o filme tá passando. Não é que eu não levei um filme de casa, tem gente que tá levando um filme de casa. Chega lá, o filme que aparece não é o que bate com o que ele trouxe de casa, e aí dá o ruído. É a minha opinião. Então assim, o filme, no meu ponto de vista, é bom, a gente vai justificar aqui os motivos, mas eu acho que as pessoas estão chegando muito armadas ao cinema, entendeu? Com um roteiro já formado na cabeça. E aí tem a decepção, e a decepção leva ao lado negro, é o caminho. A decepção leva a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento, inclusive, entendeu? Sim, eu acho que as pessoas estão colocando um outro óculos além do óculos 3D. Eles estão colocando um óculos com um filtro pré-programado
sabe? Com o que você espera do filme, entendeu? E muitas vezes muito focado, muito fechado no que você mais gosta, que é a trilogia clássica. Sim. Né? Eu gostei bastante do filme. Achei o filme maravilhoso em vários sentidos e ele é um filme muito surpreendente. Ele é muito cheio de surpresas e uma delas foi justamente essa, sair do cinema e ficar sabendo que pessoas não gostaram. Porque eu falei, como que não gostaram? Se o filme pra mim é maravilhoso, ele tava redondinho assim. Lógico, talvez tivesse alguma coisinha aqui e outra ali que é pra gente discutir. Mas, no geral, enquanto diversão, sabe, ele me prendeu de tal forma do começo ao fim que eu só tive que bater palmas ao final, não tinha mais o que fazer, sabe? O filme ele é muito bem arrumado, ele é muito bem montado, sabe? Muito bem roteirizado, dirigido e com um mote muito claro do que quer, né? Do caminho que quer seguir. Então, eu realmente fiquei assim, espantado com a opinião das pessoas que não gostaram do filme. Eu, assim, em particular, eu gostei muito do filme. O filme, pra mim, é meio que ou ame ou odeie. Por quê? Porque a galera mais fervorosa, mais religiosa de Star Wars não gostou de alguns parâmetros do filme. O que eu gosto muito do filme, que talvez é justamente o que as pessoas não gostam, é da rasteira que ele propõe pra gente, que ele subverte, sabe, muita coisa. Ele vai dar pro fã o que é de Star Wars, o que o fã está esperando, mas não no todo. Tá. Não no todo. Ele começa a dar e depois ele vem e dá uma rasteira. E surpreende. Depois ele dá de novo, sabe? Mas as pessoas queriam, assim, 100% a mesma coisa que viram na trilogia clássica. E, particularmente, no episódio 5 e 6. Império Contra-Ataca, né? E Retorno de Jedi. Retorno de Jedi. Na saída, a gente gravou um vídeo sobre a impressão do público, né? A cobertura entre a entrada e depois a saída. E a gente terminou o vídeo falando que o filme era surpreendente e corajoso. Essa coragem, que é importante, que eu discuto da coragem, é o que ele não teve, no meu ponto de vista, em episódio 7. Então, o episódio 7 ele foi um filme que ele ficou ali dentro de um parâmetro de segurança. Que é aquela minha teoria, para quem quiser ver o vídeo, a gente vai linkar em algum lugar aqui, ó, em algum lugar aqui. E ele tem aquela questão que eu falava sobre a lasanha. Né? Então assim, que a gente gosta de comer a lasanha, mas ela várias vezes ela enjoa. Então o episódio 7 ele é muito pautado no episódio 4, mas ele vai seguindo a métrica do episódio 4. Esse não, ele tem elementos do 5, elementos do 6, mas ele quebra esse ritmo. E o que você esperava, aquilo que eu discuti no começo, que você levou de casa, que você trouxe para ver o filme, você é obrigado a deixar para fora. E se você não fizer esse exercício, aí é onde o filme se perde. Para você, né? Exatamente. Então, assim, se eu quisesse ver Star Wars igualzinho, a mesma coisa, eu ia ficar em casa e assistir o episódio 4, 5 e 6. Exatamente. A partir do momento que eu fui assistir o 8, eu queria ver algo novo, né? O que eles iam me trazer de novo? E eles deram várias coisas novas, várias surpresas que a gente não esperava mesmo. Então, isso eu gostei muito, isso me agradou demais. Eu gostei muito do filme. O roteiro está muito bem costurado. O balanço do ritmo do filme eu gostei muito. Com cenas de humor e emoção, né, mais carregadas de emoção. Então, esse filme é um filme completo. Ao meu ver, assim, o roteiro foi o melhor dos últimos tempos. O filme eu achei bacana. Tem algumas coisas que remetem a gente que é saudosista, né? Eu já tenho 41 anos, R2D2, C3PO, a própria Princesa Leia, né? Que marcaram a infância da gente. Agora vamos esperar o 9, né? Já sabemos aí que já foi anunciado que as próximas franquias vai ter algumas mudanças. Algumas pessoas não gostaram do filme, comentaram comigo que não gostaram. E eu respondi o seguinte: nós que já somos quarentões, nós somos saudosistas. E o mundo mudou, as coisas mudaram e nem sempre nós não estávamos preparados para perder o Han Solo, agora perdemos o Luke, né? Então nós temos que se adaptar ao novo e incentivar as novas gerações a amar o mundo Star Wars. Eu acho que o treinamento, a gente já estava esperando como, a gente imaginava como seria tipo o Yoda com o Luke. E eu achei muito legal eles quebrarem essa expectativa nossa. Eu achei, assim, foi um treinamento bem rápido, eu gostaria que tivesse, mas eu também gostei dessa novidade, assim, que o Luke tá meio depressivo, ela que tá ajudando ele, ficou diferente. Eu curti. Nessas subversões, eles dão personagens, heróis mais ricos pra gente. Não dão o herói já mastigado, assim, aquele herói greco,
né, romano, Sim. né, que você espera o herói idealizado, sabe, o Superman. Não, são todos, na verdade são todos personagens, vilões e heróis, têm suas falhas, sabe? E eu acho que isso enriqueceu muito o Star Wars, então eu gostei bastante disso. Todos ainda estão meio quebrados e se encontrando, né? O mestre ainda não é, ele não queria nem ser mestre talvez, tá certo? Então ele está se encontrando. A aprendiz foi lá para isso, então ela está se encontrando. E o lado negro, vamos dizer assim, também está se descobrindo, ele está tentando até ver o seu limite, talvez. Né? Então todo mundo ali, os personagens principais, esse trio, vamos chamar assim, e o próprio Paul também está buscando essa questão, ele era muito afoito, ele termina o filme diferente, ele tem um arco dramático, tem uma jornada, o Finn inclusive consegue fazer a sua redenção e ter um embate final, né? Ele tem mais função talvez até pessoal dele. Eu não gosto do Finn em particular, tá? Mas até eu respeito isso, e eu acho que eles perderam uma oportunidade de dar um final digno pro Finn, tá certo? Numa situação kamikaze que ele se coloca, mas o filme prefere não... talvez ele tenha mais funções aí no episódio 9, eles acabam tirando. Mas aquela cena é meio esdrúxula, eu não gosto do desfecho dela. Mas se ele morresse ali, pra mim era fantástico. Aí o filme elevava o nível, porque eu confesso que durante a projeção eu ficava esperando acontecer qualquer coisa. Por isso que eu falo que é surpreendente. Eu tava assistindo e falava, bom, se o Finn morresse ali, eu me surpreenderia no sentido positivo. Qualquer um poderia morrer. Qualquer um poderia morrer. Quando acontece o que acontece com a Leia, entendeu? É surpreendente como ela volta pra nave. Sim. Entendeu? E é surpreendente quando o Kylo Ren não atira, e depois é surpreendente que ela, mesmo assim, é alvejada e que ela volta. Ou seja, você tem 3 surpresas na mesma cena. Sim. Eu queria muito ver a Leia usando o poder da força por conta do universo expandido, dos quadrinhos e tal. Eu esperava ver ela com sabre algum dia. Tudo bem que isso não vai acontecer, mas ela usando o poder ali para voltar para a nave, aquilo, sabe, elevou o personagem que a gente sempre teve lá em cima, sabe, colocou ele num patamar ainda mais sublime. Né? E é uma cena que está sendo criticada por muitos fãs, por exemplo, que acabam não... Eu não entendo isso, por exemplo. Para mim é a primeira vez que a gente vê ela manifestar, porque a gente viu ela sensitiva, ela percebeu, ela teve um sexto sentido. Mas ela manifestar e ela se salva. Porque eu entendo que ela criou, sei lá, uma proteção, porque ela pressente que vai acontecer, tá certo? E ela consegue voltar. Uma outra cena, quando ela, de novo, é um retorno da Leia, né? É que há o recorte da porta, assim, o C3PO tá querendo ir embora, e há um recorte no estilo episódio 4, quando eles detonam a Tantive 4, e aí a Leia aparece com a roupa branca, inclusive. Quer uma homenagem melhor do que isso, para apresentar o personagem? E ela mete o louco e já atira ali aquele paralisador no Poe também, que é onde ela é alvejada em episódio 4. Olha a rima visual. Ele brinca o tempo todo com os filmes clássicos. Entendeu? Então isso não tem o que falar. Ah, mas a personagem, pô, você está mostrando a Leia quase no seu esplendor, mesmo sendo velha, mesmo já com idade. Em todos os momentos. Nesse aí é lindíssimo, não só a mise-en-scène, não só a sequência, mas os enquadramentos, a luz e o figurino dela. Tá lindíssimo o figurino dela. Então na hora que ela volta e no final, quando ela tá lá num retrato, né, com o sol, né, contra a luz ali, que ela manda baixar as portas, sabe? É um retrato assim, quase de perfil, assim, que tá subindo aqui do vestido dela, tem sobe aqui. Uma fecha aqui. E ela vira o rosto assim e tal, né? Com aquele semblante assim, né, pensativo de dor e tal. Porra, aquilo é muito legal, cara. Aquilo é muito bonito. Eu queria ter um frame desse pra colocar num quadro em casa. Que é um eco de novo de episódio 5, porque ela que manda fechar a comporta lá em Hot. Entendeu? De novo ela fala, fecha a porta. Entendeu? Tipo, é o último, e aí chega o fim lá com a japonesa, aquela coisa. Mas é muito legal. Mas são ecos, são rimas visuais que funcionam, né? E não são gratuitas. Eu acho que no episódio 7 tinha mais rimas que eram, não que gratuitas, mas eram assim, com um propósito talvez menor que esse. Né? Ele não contava muito mais história do que está acontecendo agora nesse filme dos Últimos Jedi. Na minha opinião, a história se desenrolou bem. Discordando com muitas pessoas que falaram que enrolou demais, que isso, que aquilo. Edilson falando, pra mim foi perfeito. Eu achei da franquia, né, todos os 8, o melhor. Na minha opinião, o melhor. Ele trouxe bastante saudosismo, ele tratou com respeito os grandes personagens, fez a passagem de uma forma respeitosa, fez as mortes e todas as transformações para um futuro de uma forma muito digna. O fim do Luke, para mim, foi digno de um grande Jedi, né?
a passagem para o novo bastão, para a menina continuar a ordem, porque ele era conservador, ele era antiquado, né? E a ordem precisava de uma reforma, de um novo entendimento. Porque esse, na minha opinião, quis passar que foi o fim da ordem, né? Ficar preso à religiosidade, ao conservadorismo, e agora uma coisa mais caótica, mais romance, né? Então, eu curti muito, eu achei maravilhoso. Eu vou fazer uma defesa em relação ao filme que eu mesmo critiquei ao sair do cinema. Então, pra mim, o filme, então agora vamos falar do lado, vamos dizer, negativo. Teve muita piada. Então eu cheguei e falei assim que eu saí do cinema, primeira projeção, pra mim é que vale. É aquilo que eu falo do sentimento, tal. Então assim, é o que eu tô vendo ali e aí depois eu começo a julgar. Mas eu senti que tinha muita piada. Confesso que quando eu assisti pela segunda vez e pela terceira, parece que eu fui amenizando esse sentimento, tá? Mas assim, pensando que tem muita piada, eu não acho que é uma culpa do segundo filme. Eu acho que isso já acontece no episódio 7, tá? Então tem cenas do episódio 7 que já levam esse tom de piada que é diferente de humor, daquele humor da trilogia clássica, vamos dizer assim. Então, se alguém tem que bater hoje no episódio 8, na verdade tinha que começar batendo no episódio 7. E esse que é o conflito. Porque muita gente que hoje fala mal do 8 gostou do 7. E o 7, na verdade, é só a continuação do 8. Nesse sentido do humor, do caminho que ele escolheu. Então é engraçado que antes ele gostava e agora ele não gosta. Só que eles estão te dando mais do que ele já mostrou na primeira proposta da trilogia nova. Então eu acho isso engraçado. Se você vai falar mal do episódio 8, você também tem que falar mal do 7. E eu fui um cara que tocou o pau no 7. Entendeu? Então assim, eu não gostei das piadas do 7 e continuo não gostando do 8. Então eu tô tendo coerência. Agora tem gente que tá falando mal do 8, mas se esquece que gostou do 7. É conflitante isso aí. Eu concordo assim, que eles dosaram a mão muito forte aí na questão das piadas. Quando começa com a primeira piada do fim, que ele sai aqueles tubos de água vazando, eu torci o nariz. Aliás, foi a única coisa que eu realmente torci o nariz no filme, foi para essa cena em que ele sai lá vazando, depois o povo vai lá, o fim, não sei o que, tá, ninguém reclama nada, fazendo aquela água toda lá para aquele corredor, sabe? Então eu achei aquilo meio besta, meio galhofa. Mas aí eu senti que eles iam forçar um pouco mais a mão no humor. Isso. Então eu meio que comprei, né? Eu meio que falei, bom, tudo bem, eu vou abstrair um pouco esse humor. Mas eu concordo que tem momentos, um aqui, outro ali, que eles forçaram um pouco mais a mão. Outros talvez, assim, foi problema de não souberam onde colocar muita piada junta. Como, por exemplo, nas cenas dos porgs, né? Pode ser dos porgs também. Pode ser. A cena dos porgs. Eles colocaram muitas vezes, repetidamente, dentro do Millennium Falcon. Se tivesse aparecido uma ou duas, no máximo, uma estava de bom tamanho. Mas ela aparece acho que umas 3, 4. Ele é um personagem, vamos dizer assim, uma raça de alívio cômico, ponto. Pra mim ela funcionou, eu entendi a piada. Sim, funciona bastante com as crianças gostaram. Exato. É um bichinho fofinho, sabe? Tá legal, só que o problema é quantidade de vezes que ele aparece. Eu acho que o ápice do universo Porgs aí acontece na hora da refeição lá do Chewbacca. Ali seria o ponto de ápice desse personagem e ele poderia ser esquecido. Mas aí ele vai junto com o Chewbacca dentro do cockpit, porque na falta, o Chewbacca se tornou o piloto. Ele era o copiloto, ok? Sim. A Rey se tornou o canhoneiro. Então na falta de alguém junto no cockpit, deixaram o Porg. E aí, cada manobra que o Chewbacca faz numa coisa de emergência, que é uma cena que ele tá fugindo ali, que remetendo também a episódio 6, quando tá dentro da Estrela da Morte sendo construída, ok? O Porg fica sendo rebatido para lá e para cá, e ele corta a Chewbacca e Porg. Mostra lá fora, corta, Chewbacca e Porg. Isso que foi cansando. Foi uma cena muitas vezes mostrada. Então o personagem ele é carismático, acho que caiu no gosto do povo, tá? Mas ele foi exageradamente mostrado. A primeira vez que ele aparece, dá aquele gritinho dele lá, eu gosto. E se ele tivesse aparecido mais vezes, as piadas tivessem sido focadas mais na ilha, né, aí diluía um pouco mais, ficaria melhor. Eu vou linkar duas cenas aqui, tá? Uma cena que me incomodou profundamente, meu coração Jedi trincou naquele momento, quando a Rey passou 2 anos segurando um sabre de luz e ela entrega pro Luke. A cena é bonita, é lógico que ali é uma quebra, é a quebra que você está comentando. Você tem a trilha subindo, ele pega com a mão e de repente ele joga para trás. Não é o que o público esperava, os fãs esperavam. Eu até entendo ele se desfazer do objeto. Um paralelo que eu criei na minha cabeça é o seguinte, você tem um padre e esse padre perde a fé.
e alguém vem e apresenta um crucifixo, um terço, ele pega o terço e joga longe. Para ele não é mais nada aquilo. Ok, se para ele não é mais nada, tudo bem, mas ele deveria, primeiro, respeitar ela, e segundo, se ele jogasse com um certo desdém para frente, assim, dele, ou pelo menos para o lado, bastava para mim. O que eu não gosto, aonde entra humor, porque desdenhar do objeto, eu gostei. Eu não gostei dele jogar para trás, assim, parece, sabe, um negócio assim, isso ficou gratuito. E aí, pra mim, quando ele cai ali, ele cai no ninho dos porgs. Aí é a cena cômica, que apresenta os porgs. Porque tá o sabre e um porg fica pisando assim, você fala, vai ligar o sabre, e tem um na frente da lâmina. É engraçado. Pra criar atenção. Olha lá, então ele quebrou, quando você vai de novo, é porque ela vai recuperar, né, o sabre. Então o porg até funcionou, tá vendo? Pra mim até funcionou. Mas, entendeu? Quando você vê o Luke fazendo isso, aí você tem que comprar daí pra frente o filme. Porque há o Finn e o Luke. Se você não comprar, e a começo do Paul intimando o General Hux. Eu acho que assim, eu vi pela segunda vez, eu prestei bastante atenção, ele tá com uma cara de desdém assim, uma cara até que meio séria, ele não tá, né? E aí ele joga. É o ato de jogar, talvez você não goste. Eu prefiro que ele jogue pra trás, pra criar toda essa outra mise-en-scène do Porg, né? Do Porg e tal, e a Rey buscar lá também, ainda ficar olhando pro mar e tal. Então isso é interessante, ele tinha que jogar pra lá. Até porque senão ele jogaria pro chão, pegaria imediatamente, né, o sabre. E quando ela pega, inclusive, o sabre, no ninho dos porgs, ao fundo, lá embaixo, ela vê X-Wing embaixo da água. Sim, então. Que é uma forma de enganar o público, ou seja, como é que o Luke sairia da ilha para chegar lá no planeta Mina de Sal? Então, quer dizer, não sairia se não fosse com a Falcon. Com a Millennium, com a X-Wing. Então ele, é isso, ela sai e vai embora, deixa ele lá. Então ele tem a X-Wing ali de reserva pra gente, pra audiência. Então é uma pista falsa. É uma pista falsa. Mas a X-Wing já está há muito tempo, então acho que nem funciona mais. Ah, mas ele ia dar um Paranauê ali, ó. Entendeu? Deixava no sol, entendeu? Eu acho que não. Sabe o celular quando cai na água? Você deixa no sol? Eu acho que na verdade aquela cena aí para marcar mesmo que a nave caiu lá, ele ficou por lá mesmo e daí não vai sair mais, entendeu? Eu acho que ele estacionou normal depois a maré encheu. É verdade. 20 anos que ele tá na ilha. Sobre o humor, eu gostei bastante, gostei do novo personagem, né, que é esse que tá comigo, é o Porg. Então achei bem legal, é bem diferente dos outros filmes da saga, né? Então esse teve mais humor, a Rey fazendo piada também, né, tanto o Luke. Então achei bem bacana, assim, esse lado que eles estão explorando também. Sobre humor, eu acho que tá na medida, sim. Tem algumas cenas engraçadas, algumas cenas que o humor ele não foge, não passa do que a gente já conhece de Star Wars. Eu achei algumas sacadas bem legais da direção do filme. Na questão do humor, eu achei que ficou legal, dá uma descontraída no filme, pra quebrar um pouco o gelo, pra galera não ficar muito apreensiva na questão do que vai acontecer. Em relação ao humor do filme, né, as pitadas de humor no filme, eu acho que estão equilibradas, estão legais. O que eu acho que o pessoal deve estar estranhando é porque o vilão principal está pautado nisso, está circulado nisso, né? Mas eu acho que é por causa da nova geração. Então, a minha geração e a geração anterior, que nasceu assistindo Star Wars, que os primeiros fãs de Star Wars, né, não são assim, né? Vieram de uma outra época, uma coisa mais séria, mais dramática. E essa geração de agora, ela é muito mais solta, muito mais dinâmica e sem humor, não compra. Você não vai comprar essa nova geração. Acredito que pra frente ou em cargas mais dramáticas, eles têm que continuar apostando na dramaticidade, no respeito aos personagens. Então o humor, ele não desrespeitou os grandes personagens. Ele só circulou o filme, né? Eu acho que ficou legal, ficou leve, né? As pessoas ainda reclamam na questão pô, queria que os pais da Rey fossem alguém mais especial, né? Eu acho que ficou perfeito eles serem ninguém, né? Porque assim, ela não precisa ter uns pais, uma linhagem, né? Já forte na força, para ela ser forte na força, já que a força está em todo mundo. A força se manifestou nela, sim, né? Talvez pela aquela situação que ela via, né? Por ser uma menina pura que foi crescendo lá, se virando no meio do lixo, no meio de tudo lá, ela foi se virando sozinha ali, tendo seus percalços, mas sempre tendo o sussurro da força. Então estava dentro dela, a força já estava se manifestando desde pequena nela lá. Então eu achei muito bom. Eu não acho que é mentira quando o Kylo Ren fala que seus pais foram sucateiros, estão mortos e estão enterrados em qualquer lugar aí. Sabe? E aquela cena que mostra que ficou bem simbólica, eu gosto muito de símbolos, sabe?
E ficou muito simbólico aquela cena que ela desce no buraco, né? Sim. Que é ligado ao lado negro, né? E você vê várias Reys ali, né? Então, várias camadas de Rey, né? Ali. E aí, todas as camadas vão culminar para quê? Para um reflexo de quê? Dela mesma. Dela mesma. Que pra mim, quando vem as duas silhuetas e se fundem numa só, e aí eu tenho várias leituras aí. E quando fala assim, me mostre onde estão meus pais, e mostra que os pais estão dentro dela. Ou seja, ela só existe porque os pais estão ali nela. Que é uma referência até a Rei Leão. Né? Quando ele está questionando com o Rafid, fala, ó, seu pai está aqui. E olha na poça e fala, não, mas sou eu mesmo. Não, mas esse é seu pai. Você e seu pai agora são um só. Né? Você só está aqui por causa do seu pai. Eu tenho essa leitura também nessa cena. E também, como você falou, ela também está sozinha, que ela depois vai falar para... Ou seja, ela não tem... É para deixar para trás, né? É para deixar para lá. Eu fico meio na dúvida, vamos ver como eles vão trabalhar. Mas eu concordo com você que talvez não... eu prefiro que ela seja... não descendente de Skywalker, isso eu estou falando desde o 7. E a justificativa que eu falo que melhora lá a cena do cassino é que aquele padawan que chama a vassoura, que tem pessoas que não percebem isso, tá? Então ali é para mostrar que a força se manifesta nos oprimidos, né? Em quem está precisando, vamos dizer assim, de um help, literalmente. Então, vamos lembrar de novo no episódio 3, tinha um monte de Jedi pra lá e pra cá. E ninguém era todo parente, tá certo? A força tinha em alienígena, isso e aquilo. Tinha vários escolhidos, né? Exatamente. Tem que lembrar que a força está se manifestando. O despertar da força talvez não foi numa única pessoa, foi na galáxia novamente. Quanto à relação a Rey, no começo do primeiro filme, a gente estava começando a conhecer ela. E depois, nesse filme, você já sabe mais ou menos a história dela e vai junto com ela procurando o passado dela. Você quer também, junto com ela, saber o que aconteceu com os pais dela. E vai vendo o tormento dela, né? De querer ajudar o Kylo Ren, de querer ajudar o Luke. E todo esse pessoal, e as dúvidas dela também. Eu me senti muito no papel da personagem. Eu acho que ela tá muito boa. Eu tenho uma opinião polêmica sobre a Rey, assim. Eu acho ela melhor do que ele. Eu acho ela com sentimentos mais complexos, com dúvidas maiores. Eu acho que pra época não souberam explorar a dramaticidade do ator fazendo o Luke. Eu acho que hoje ela, agora nesse momento, ela se equipara em complexidade, mas acredito que ela vai mostrar muito mais coisa densa pra frente e acho ela um Jedi melhor, assim. Então, em relação à explicação dos pais da Rey, a gente esperava algo mais, né? Alguma coisa assim mais relacionada aos Jedi, alguma coisa já relacionada ao Império, sei lá. A história que contaram dela foi uma história meio que para acabar, porque né, da onde veio a Rey? Ela era filha de operários que venderam ela e acabou, né? Acho que assim, meio para colocar um fim da origem dela, né? Eu achei que foi uma evolução bacana do personagem, ela mostra que ela tá tendo um pouco mais de força, mas ainda assim ela tem treinamento a ser feito. Agora quem vai dar esse treinamento agora fica a questão, né? Mas mostra que ela ainda não ficou tão forte quanto o Snoke, por exemplo, não conseguiu levar o Kylo Ren pro lado da luz, mas achei que os personagens foram bem desenvolvidos, sim, achei que de modo geral ficou muito bom. Mas da Rey isso aí foi fake, eu acho que ele tentou mistificar isso aí, o Kylo Ren. Pra mim, ele e a Rey tem mais segredos guardados aí que só a Disney sabe. E na minha opinião, eu acho que eles eram até, sei lá, interligados ou é da mesma família. É que se revelar agora, perde a graça pro 9. Então vamos deixar pro fechamento no próximo, daqui 2 anos, né? Que vem é 2019, né? Para finalizar, eu vou terminar com a cena que mais me emocionou. Eu fiquei arrepiado na cena do Snoke morrendo. Fiquei arrepiado já na Leia, mas aí depois me arrepiou no Snoke morrendo. Depois é uma cena que é sem palavras, o rasgo na nave do Snoke. Mas quando há a revelação do Luke, aí você se arrepia. E quando você entende o que vai acontecer, porque o sol já está se pondo, a música, não sei o que eu falei. E eu tinha defendido isso no Palpites e Apostas, que se o Luke morresse de uma forma digna, eu ia aceitar, porque eu não gosto muito da forma que o Solo morreu. Então, o Luke está olhando para o oeste. E aí vamos lembrar lá em episódio 4, quando ele está olhando para os 2 sóis, ele está olhando para cá, no leste. Então, o sol nasceu no leste e se põe no oeste. E há essa rima visual. Ele está olhando para cá, tem os 2 sóis, o sol vai se pondo, quando termina a cena e o manto, né, tremula,
aí a câmera mostra de longe a ilha e o último lampejozinho do sol se escondendo. Eu vou confessar a vocês, na segunda vez que eu vi, eu chorei. Na primeira não, eu tava embasbacado. Aí eu vi pela terceira vez, aí eu chorei mais. Então eu não tenho como terminar essa conversa agora não falando sobre essa cena. E ela, pra mim, pontua o filme como um todo. O filme é do Luke, conforme você falou. Pra mim é um fim digno do personagem. E eu vou cantar a bola aqui. Ele vai aparecer pra mim no episódio 9 em espírito. Se o cara vivo já apareceu em projeção, imagina morto agora, né? Se marcar parece ter o Yoda, ele dá uma pontinha também. O Luke, ele viu que as guerras geraram muitas mortes, muitas perdas, e eu acho que nesse meio tempo ele amadureceu. Então ele ficou isolado com medo de criar novos exércitos, novos Jedi que se virassem contra o mal. Já pensou se ele criasse aí 20, 30 Jedi que se voltassem contra eles ou fosse cedido pelo lado negro, né? Então seria até um desastre, e eles estariam em desvantagem. Então eu acho que foi muito bem colocado, ele queria apaziguar, ele queria ficar na paz, mas ele viu que ele é a ponta da esperança, né? Que juntou junto com a irmã e agora a Rey. Olha, em relação ao Luke, por que que ele fez, né? Por que que ele não quis sair da ilha? Por que que ele ficou lá até o final? E ao invés de ir lutar de corpo presente, ele foi como espírito? Eu não sei da onde veio essa história, por que que o diretor e os roteiristas fizeram isso. Mas assim, foi uma boa saída para o personagem. Eu acho que o personagem se destacou. Acho que foi a melhor atuação do ator como Luke Skywalker. E assim, eu acho que é o filme do personagem, é o filme do Luke Skywalker independente dos outros personagens. Acho que ele rouba a cena, o humor dele também é legal, naquela parte que ele tá lutando com o Kylo e ele dá uma passadinha de mão em cima do braço, né, falando, e aí, não aconteceu nada. Eu acho que foi bem interessante e acho que quem se destacou, na verdade, nesse filme foi o Luke Skywalker. Legal que mostrou outras habilidades de Jedi que só se via em livro, em animação. Eu só não gostei do Luke ter saído no final do filme, ter desaparecido, digamos assim, como foi a do Mestre Yoda, entendeu? Eu esperava que ele continuasse no próximo episódio, no episódio 9. Sobre a participação do Luke, eu achei que foi muito boa, assim, no final ele deu um show. Então, assim, eu fiquei triste porque ele morreu, mas acredito que vai ser tipo o Yoda, assim, vai aparecer realmente ainda nos próximos filmes, como, né, imagem ali para ajudar a Rey e o pessoal ali, o Finn, o pessoal. Então, eu acredito que não foi uma morte que ele não vai aparecer novamente. Eu acredito que ele vai ficar aparecendo tipo o Yoda mesmo, o espírito dele, para ajudar os outros. Gostei bastante do filme, achei ele bem diferente dos outros, mas como eu faço Capitã Phasma, eu não gostei muito da parte da Capitã Phasma. A gente não sabe ainda, eu acredito que eles deixaram meio que em aberto, né, pra poder voltar ela. A gente não sabe se ela morreu, se ela não morreu. Então acho que ficou meio em aberto, mas eu torço para que ela não tenha morrido. Eu fiquei bastante satisfeita com o enredo, a continuidade de tudo e o desfecho. Eu tô achando que tá bem construído, tá tudo direitinho. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, tô saindo da sala agora, eu fugi de spoiler, semana inteira, minha esposa é testemunha. Não quis ver nada, quando abria qualquer coisa no YouTube eu ia tirando. Eu sentei aqui, virgão. E saí extremamente feliz, extremamente emocionado. Me trouxe toda aquela nostalgia, aquele cinema em casa, a volta do Luke. Eu vi o Luke ali com aquela mão mecânica no lugar depois de ser decepada. E a brincadeira quando ele encontra a Leia, que ela fala que mudou o penteado. O finalzinho do filme que parecia o Império Contra-Ataca. Ela falando que a esperança tá lá viva. Você viu o C3PO, R2-D2. Saí extremamente emocionado. Aconteceu até uma coisa... Torci até pro Kylo Ren, aquela hora que ele contra a Rey, cara, gritei que nem um louco. Mas sem vergonha não dá, ele pendeu pro lado negro da força mesmo, mas sai encantado, filme emocionante. Eu esperei que eles não conseguissem fazer uma sequência melhor, mas conseguiram. Falam que o filme do meio é sempre o melhor, eu discordo porque da trilogia nova, 1, 2 e 3, eu prefiro o terceiro, né? Mas o Império Contra-Ataca é meu filme predileto e eu saí contente, saí feliz. A minha esposa, que não conhece, ela assistiu só o primeiro, agora, dessa trilogia nova com a Rey, sai contente de novo, então pra mim isso é gostoso. Traz coisas boas pros fãs antigos
os Jedi aqui e traz coisas boas pros Padawan, minha esposa, meu filho e todos os mais novos. Obrigado, canal. Eu acho injusto as porradas que o filme tá levando. Também. Entendeu? Eu acho que o tempo vai dizer. É aquilo que eu discuto, que eu abri e vou terminar assim. Cabe a todo mundo assistir mais de uma vez. Acho que é importante. Você vê que a gente viu 2 vezes, o Gilberto eu vi 3 vezes, e cada vez que você vê, você começa a achar uma coisinha diferente, você vai alinhavando. O filme é rico, né? Ele vai crescendo conforme você vê mais e nota as nuances, né? Sim, as camadas que o filme tem. Eu acho importante confrontar essas opiniões, lógico, de uma maneira harmônica, pacífica, conversar com outros colegas, com outros fãs, com não fãs, porque tem gente que está assistindo que está começando agora, a gente se deparou com isso. Eu vou dar nota, que você não dá nota, eu vou dar nota. Eu tenho que dar, mano. Ele é o 8, e aí eu tirei o do 7. Do 7 eu tirei o 8 e o 7 agora caiu. Tá? Eu tirei, empurrei ele assim, ele caiu, e agora episódio 8, uma nota 8. É justo. Eu não dou nota, então pra mim o filme ele é ótimo. O filme é ótimo, sabe? Atendeu todos os quesitos que eu queria, né? Da minha experiência de assistir um filme no cinema. Entende? Então, para mim, é diversão garantida, o filme é excelente. Então, vamos agradecer a todos os participantes dessa nosso grande bate-papo. Ao pessoal do Army of Darkness, principalmente ao Fábio e ao Raposo. E a quem cedeu seu tempo e a sua opinião para as entrevistas que vocês viram aí. É isso aí. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.